Good morning. Bom dia. Someone who doesn't speak the language is at a disadvantage. Alguns aqui não... A disadvantage. Not in a good position. Eu estou em desvantagem aqui, porque eu não falo o idioma de vocês. I don't know what he said, Eu não sei o que ele disse. and I don't know if it's true. E eu não sei se é verdade. If you want to really know about me, ask me. Se você quer saber sobre mim, pergunte a mim. It's very, very good to be with you. É muito bom estar com vocês. 1 month ago, Um mês atrás, I didn't think I would be here. eu não pensava que eu estaria aqui. The Vancouver consulate for Brazil O consulado brasileiro em Vancouver was clogged up estava lotado because of the World Cup, por causa da Copa do Mundo. and it didn't appear that I was going to be able to get a visa. E parecia que eu não conseguiria o meu visto. But Ricardo said, Mas o Ricardo disse, pray, ore, and we'll see if you get here. e a gente vai ver se você consegue. I'm here. E eu estou aqui. And it's good to be here. E é muito bom estar aqui. I want to start by introducing my theme, Eu gostaria de começar introduzindo o meu tema, which is the missional church in the biblical story. O tema é a igreja missional na história bíblica. And I want to start with Luke 24. Eu gostaria de começar lendo Lucas capítulo 24. For many years, Durante muitos anos, I've taught freshman students in the university eu ensinei calouros na universidade the story of the Bible. a história da Bíblia. And I remember saying to them, E eu me lembro de dizer a eles if I could be one place que se eu pudesse estar em um lugar in the biblical story, na história bíblica, it would be in Luke 24. eu escolheria estar em Lucas 24. I would go along with Jesus Eu caminharia com Jesus as he walked to Emmaus, enquanto ele caminhava até Emaús, and I would listen to him e eu daria ouvidos ao que ele estava dizendo, tell the biblical story. e eu ouviria ele contando a história bíblica. Because if I was there, Porque se eu estivesse lá, I would know how Jesus told the story. eu saberia como que Jesus contou a história, Then I could tell the story the same way. para que eu pudesse contar a história da mesma maneira. It wasn't until much later Não demorou muito that I realized que eu percebi I knew how Jesus told the story. que eu sabia como que Jesus contou a história. Because all the Jews Porque todos os judeus, during that period durante aquele período, were telling the biblical story the same way. estavam contando a história bíblica da mesma maneira. They only disagreed Eles só discordavam on how the story was going to end. em como que a história terminaria. And so when Jesus tells the story, Então, quando Jesus conta a história, it's like other Jews. é como ele conta como outros judeus. But the ending Mas o final would have been radically different. seria radicalmente diferente. We read in Luke 24, A gente lê em Lucas 24, verse 45, no versículo 45, then he opened their minds so they could understand the scriptures. então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Jesus is giving us here a hermeneutical key. Jesus aqui está nos dando uma chave hermenêutica. Let's listen carefully. What is that key? Vamos ouvir atentamente. Que chave é essa? He told them, this is what is written. Ele disse o seguinte, ele lhes disse, está escrito The Messiah will suffer and rise from the dead on the third day. que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. And repentance for the forgiveness of sins E que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados will be preached in his name to all nations, a todas as nações, beginning in Jerusalem. começando em Jerusalém. There are two keys. Havia duas chaves. The first key A primeira is the messianic key. é a chave messiânica. The story is going to conclude A história será concluída
with the death and resurrection of Jesus. com a morte e ressurreição de Jesus. That would have been shocking to the Jews. Isso era chocante para os judeus. They expected the kingdom to come in fullness. Eles esperavam que o reino viesse em sua plenitude. They didn't expect a Messiah to die. Eles não esperavam que o Messias morreria. But the second key Mas is a- missional. Mas a segunda chave é missional. He says, not only will the Messiah suffer and rise from the dead, Ele diz, não apenas o Cristo vai sofrer e morrer, but also repentance for the forgiveness of sins will be preached. mas também será pregado arrependimento para perdão de pecados. Mission Missão is a part of what is written. é parte do que está escrito. If we want to understand the biblical story, Se nós quisermos entendermos a história bíblica, we must not only see Jesus as the climactic moment, a gente não pode ver Jesus apenas como um momento de clímax, but how that moves into mission. mas como que isso se move na direção da missão. There's two introductory themes that I want to speak about. Eu quero falar sobre dois temas introdutórios. First, that the Bible tells one story. O primeiro pressuposto preliminar é o seguinte: a Bíblia conta uma história. And secondly, if we are to understand the mission of God's people, E a segunda é que nós temos que, se nós quisermos entender a missão do povo de Deus, we must see the role that they play in the biblical a story. gente precisa ver o papel que eles desempenham na história bíblica. Let me start with a quote. Deixa eu começar então com uma citação. This quote comes from Tom Wright, Essa citação é de N.T. Wright, who is the leading evangelical biblical scholar in the world. que é um dos estudiosos mais importantes do mundo. This might come as a surprise to you. Isso pode parecer uma surpresa para você, pode ser novidade para você. He says the whole point of Christianity. Ele diz, o ponto principal do cristianismo, Think about that. pense nisso, The whole point of Christianity o ponto fundamental, o ponto principal do cristianismo, is that it offers a story é que ele oferece uma história, which is the true story of the whole world. que é a verdadeira história do mundo todo. It is public truth. É uma verdade pública. It claims to know where the beginning was. The Bible tells us where the story begins, A Bíblia nos diz onde a história começa, in creation, na criação, and tells us where it's going, e nos diz para onde que a história está caminhando. the restoration of all A things. restauração de todas as coisas. And it gives us the meaning of the story in E between, nos dá o significado da história no meio desses dois eventos. centered in the person of Jesus Christ. Centrado na pessoa de Jesus Cristo. And the claim of the Bible E o que a Bíblia alega is that it is the true story of the whole world. é que ela é a verdadeira história do mundo todo. That is a huge claim. E essa é uma alegação grandiosa. About 10 years ago, Cerca de 10 anos atrás, I was in the Ukraine, eu estava na Ucrânia. and I was lecturing in a university E eu estava dando uma palestra numa universidade, where they used to train all the Soviet leaders. onde eles costumavam treinar Soviet. todos os líderes soviéticos. And I was speaking to about 300 law students. E eu estava dando uma palestra para cerca de 300 alunos de direito, And all of them were atheists. e a maioria deles eram ateus. The title of my talk O título da minha palestra was Marxism, era Marxismo, Capitalism, Capitalismo the Biblical Story. e a História Bíblica. 3 visions for understanding the world. 3 visões para entender o mundo. I was about halfway through my lecture, Eu já estava na metade da minha palestra, and a young man sitting right down here e um jovem sentado bem à frente raised his hand. levantou a mão, And he said, "Why are you coming over here e ele disse, por que você veio até aqui to bring us religious propaganda?" para nos trazer propaganda religiosa? And I said, "I'm not. E eu disse, eu não estou aqui para isso. I'm here to tell you the truth about the world. Eu estou aqui para dizer para vocês a verdade acerca do mundo.
Your parents embraced Marxism, Os pais de vocês abraçaram o marxismo. and that vision of the world has been destroyed. E essa visão do mundo foi destruída. And the evidences are everywhere. E as evidências estão em toda parte. And now I see in your capital city of Kiev E agora eu vejo a sua capital, Kiev, that you're now embracing the capitalism of the United que States. vocês estão abraçando o capitalismo norte-americano. That vision too will break down, Essa visão também vai ser destruída. and only the kingdom of God will stand. E apenas o reino de Deus permanecerá. So I'm not giving you religion Então não estou aqui para trazer religião para vocês, as something private. como se fosse algo privado. I'm offering what I believe to be the true story of the Eu world. estou oferecendo a vocês o que eu creio que é a verdadeira história do mundo. You can reject that story, Você pode rejeitar essa história, but if you do, mas se você fizer isso, you'll have to live out of some other story. você vai ter que viver a partir de alguma outra história. I said, so if you don't like the biblical story, Então diz, se você não gosta da história bíblica, which story will you live out of? você vai viver a partir de qual história? And he hung his head Então ele abaixou a cabeça and he said, I don't know. e ele disse, eu I'm, não on- sei, I'm only 20 years old. eu só tenho 20 anos de idade. And I said, think about it. E eu disse, pense a respeito disso. I'm suggesting to you that the Bible tells the true story. Eu estou sugerindo a você que a Bíblia conta a verdadeira história. And if you reject that one, E se você rejeitar essa história, think about which one you are going to live out of, pense a respeito de qual história, a partir de qual história você vai viver a sua vida. because your life depends on it. Porque a sua vida depende disso. So N.T. Wright is telling us Então o que N.T. Wright está nos dizendo that the Bible tells us the true story of the world. é que a Bíblia nos conta a verdadeira história do mundo. Listen to this quote Ouça essa citação by a Hindu scholar. de um estudioso hindu. This Hindu scholar is a scholar of the world's religions. Esse estudioso hindu, ele é um acadêmico, estudioso das religiões mundiais. And he understands Christianity E ele entendeu o cristianismo better than a lot of Christians. melhor do que muitos cristãos. He thinks it's absurd. Ele pensa que é um absurdo. But here's what he says about the Bible. Ele observou isso e é isso que ele observa, que ele diz acerca da Bíblia. I can't understand why you missionaries present the Bible to us in India as another book of religion. It is not a book of religion. And anyway, we have plenty of books of religion in India already. We don't need any more. I find in your Bible a unique interpretation of universal history, that is, the history of the whole creation and the history of the human race, and therefore a unique interpretation of the human person as a responsible actor in history. That is unique. There is nothing else in the whole religious literature of the world to put alongside of it. Eu não consigo entender porque vocês, missionários, apresentam a Bíblia para nós na Índia como se ela fosse mais um livro de religião. Não é um livro de religião. E de qualquer maneira, nós já temos diversos livros de religião na Índia. A gente não precisa de mais. Eu encontro na sua Bíblia uma interpretação singular da história universal, a história de toda a criação e a história da raça humana. E dessa forma, uma interpretação singular da pessoa humana como um agente responsável na história. Isso é ímpar. Não há nada mais em toda a literatura religiosa do mundo que se compare a isso. He thought it was absurd Ele pensou que era um absurdo that anyone would claim to know que qualquer um pudesse alegar conhecer where the world began onde o mundo começou and where the world was going. e para onde o mundo está indo. He thought it even more absurd Ele pensou que era um absurdo ainda maior, that Christians took their major clue que os cristãos pegavam o seu ponto principal from one man in history, de um homem na história, a Jew, um judeu, a male, um homem
who had been crucified. que foi crucificado. He thought it was ridiculous. Ele pensava que isso era ridículo, But he said, mas ele disse: if you are a Christian, se vocês são cristãos, why would you reduce the Bible por que vocês vão reduzir a Bíblia to something less? a algo menos, a algo menor? There is not another book of the world religions Não existe nenhum outro livro nas religiões mundiais that is like it. que é como ela. It claims to tell the true story of the world Ela alega contar a verdadeira história do mundo and give meaning to human life. e dar significado para a vida humana. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, we need to see the Bible nós precisamos olhar para a Bíblia as the true story of the world, como a verdadeira história do mundo. not as religion in a private realm Não como a religião num ambiente privado, particular, that tells us something about the future que nos diz algo acerca do futuro and gives us a little bit of religious truth, e nos dá um pouquinho de verdades religiosas, but it tells the truth about this world. mas que diz a verdade acerca deste mundo. That's my first assumption. Esse é o meu primeiro pressuposto. The second is this. O segundo é o seguinte: If we are to understand mission, se nós quisermos entender missão, we can't start with our popular ideas. a gente não pode começar com nossas ideias populares, We have to look a gente tem que olhar at the role of God's people para o papel do povo de Deus in the biblical story. na história bíblica. Here's a quote from Chris Wright. Aqui é uma citação de Chris Wright. Not Tom Wright, Chris Wright. Não o N.T. Wright, aqui é o Chris Wright. Fundamentally, our mission, if it is biblically informed and validated, means our committed participation as God's people at God's invitation and command in God's own mission within the history of the world for the redemption of God's creation. Fundamentalmente, a nossa missão, se biblicamente conceituada e validada, significa a nossa participação comprometida como povo de Deus no convite e mandamento de Deus, na própria missão de Deus, dentro da história do mundo, para a redenção da criação de Deus. There are three parts of this definition. E existem três partes nessa definição. First, that mission is not, first of all, what the church does. Primeiramente, é que missão não é primariamente o que a igreja faz. Rather, it is participation Antes, missão é definida nos termos da participação in what God is doing. naquilo que Deus está fazendo. Secondly, Em segundo lugar, it is the communal nature of mission. é a natureza comunitária da missão. It's not, first of all, about individuals. Primeiramente, o foco não são indivíduos, It's about a people who are sent. mas é acerca de um povo que é enviado. And the third thing, E a terceira coisa the scope of mission é que a abrangência da missão is as broad as creation. engloba toda a criação. God's mission is to restore the whole A creation missão de Deus é restaurar a criação and the whole life of e humankind. toda a vida da humanidade. And human beings are called to participate in that mission. E os seres humanos são chamados a participar dessa missão. A second definition, Uma segunda definição, also by Chris Wright. também de Chris Wright. God's mission involves God's people A missão de Deus envolve o povo de Deus living in God's way vivendo da maneira de Deus in the sight of the nations. perante os olhos das nações. A similar definition Uma definição similar, offered by two other missiologists que foi essa definição foi definida por dois missiólogos, says that mission is not primarily about going. diz que missão primariamente não tem a ver com ir, It is about going, but not primarily. tem a ver com ir, mas não primariamente, Nor is mission primarily about doing anything. nem primeiramente missão tem a ver com fazer alguma coisa, It is about doing, but not primarily. tem a ver com fazer algo, mas não primariamente. Mission is about being. Missão tem a ver com ser, It is about being a distinctive kind of people, tem a ver com ser um povo, um tipo de povo distinto, a countercultural community uma comunidade contracultural among the nations. entre as nações.
And we're going to trace that story. E a gente vai traçar essa história. And we're going to begin in the Old E a Testament. gente vai começar no Antigo Testamento. Too often, Frequentemente, the story of mission begins with the Great Commission. quando a gente vai falar de missão, a gente começa com a Grande Comissão. And 90% of the biblical story is ignored. E 90% da história bíblica é ignorada. Johannes Blau Johannes Blau tells us about the importance of the Old Testament. nos fala acerca da importância do Antigo Testamento. He says the question of the missionary nature of the church, Ele diz que a questão envolvendo a natureza missionária da igreja, that is the real relationship between the people of God and the world, ele diz, isso é a real relação entre o povo de Deus e o mundo, cannot be solved não pode ser solucionada, until we have investigated the relationship até que tenhamos investigado a relação between Israel entre Israel and the nations of the earth. e as nações da terra. And so that is what we're going to do. Então é o que nós vamos fazer. And I'm going to use two biblical texts E eu vou usar 2 textos bíblicos as lenses como lentes to read the Old Testament story. para ler a história do Antigo Testamento. These two texts Esses 2 textos are not chosen arbitrarily. não foram escolhidos arbitrariamente. They are very central to the Old Testament story. Esses 2 textos são centrais na história do Antigo Testamento. In fact, many Na verdade, muitos Old Testament scholars estudiosos do Antigo Testamento see these two texts veem esses 2 textos as a key to reading the Old Testament. como uma chave para que a gente possa ler e entender o Antigo Testamento. The first is Genesis 12, O primeiro é Gênesis 12, where God's people are blessed to be a blessing. onde o povo de Deus é chamado para ser abençoado, para que eles possam ser uma bênção. And the second is from Exodus 19, E o segundo é Êxodo 19, where God's people are given the vocation aonde é dado ao povo de Deus a vocação to be a display people. de ser um povo modelo para as outras nações. Yes. Let me begin with Genesis 12. Então eu vou começar com Gênesis 12. A leading Old Testament scholar named Von Rad Conhecido estudioso do Antigo Testamento chamado, what's his name? Gerrit Von Rad Von Rad, says that Genesis 12 diz que Gênesis 12, and how you interpret that e como você interpreta esse texto, against the backdrop of Genesis 1 through 11 fazendo um contraponto com o contexto de Gênesis de 1 a 11, is your key to reading the whole Old Testament. é a sua chave para ler todo o Antigo Testamento. He sees the shift from Genesis 11 to Genesis 12 Ele vê essa mudança de Gênesis 11 para Gênesis 12 as the most key hinge in the whole biblical story. como a mudança mais importante de toda a história bíblica. In Genesis 12, Em Gênesis 12, we see God choosing Abraham. a gente vê Deus escolhendo Abraão. And he chooses Abraham against the backdrop of creation and sin. E ele escolhe Abraão tendo como pano de fundo a criação e o pecado. Genesis 1 through 11 De Gênesis 1 a 11, has told the story of God creating the world nós aprendemos a história de Deus criando o mundo and human beings corrupting it with their sin. e seres humanos corrompendo o mundo com o seu pecado. Genesis 3 through 11 De Gênesis 3 a 11, shows how sin is corrupting the entire earth. nos mostra como que o pecado corrompe toda a terra. The darkness of sin is descending on the creation. A escuridão do pecado está descendo sobre toda a criação. What will God do? O que Deus então vai fazer? Genesis 12 is the Gênesis answer. 12 é a resposta. He chooses one man Ele escolhe um homem and he says, through you, e ele diz, por você, através de você, I'm going to bring blessing to the earth. eu trarei bênçãos a toda a terra. He turns on a little light Ele acende uma luzinha in the midst of the darkness of sin. no meio de toda a escuridão do pecado.
And he says that light will one day fill the earth. E ele diz, essa luz um dia encherá toda a terra. And so he gives us Então ele nos dá this, what one scholar calls a stupendous statement. Ele nos dá o que um estudioso chama de uma declaração estupenda. He calls it stupendous Ele chama de estupenda because summed up in these two verses porque está resumido em apenas 2 versículos is the unfolding of the whole biblical story. o desdobramento de toda a história bíblica. Let me read that for you. Deixa eu ler para vocês. After choosing Abraham, he says, I will make you into a great nation and I will bless you. Depois de escolher Abraão, ele diz, farei de ti uma grande nação e te abençoarei. I will make your name great and you will be a blessing. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. I will bless those who bless you, Abençoarei os que o abençoarem and whoever curses you, I will curse, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. so that all nations on earth will be blessed through you. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Did you notice that the word blessing is used 5 times? Você percebeu que a palavra bênção é usada 5 vezes? Blessing has to do with the restoration of creational goodness. A bênção tem a ver com a restauração da bondade na criação. In Genesis 1, Em Gênesis 1, God said he blessed human beings, Deus diz que ele abençoou os seres humanos and he gave them the fullness of life. e deu a eles a plenitude de vida. But they lost that in their sin. Mas eles perderam isso no pecado. And in Genesis 3 through 11, E de Gênesis 3 a 11, the word curse a palavra maldição is used 5 times. é usada 5 vezes. The curse now of sin is covering the earth. Agora, a maldição do pecado está cobrindo a terra. And now the word blessing is used 5 times. E agora, a palavra bênção é usada 5 To vezes. say that God is going to reverse the curse Para dizer que Deus está invertendo a maldição and restore the blessing of creation e restaurando a bênção da criação to all humankind. para toda a humanidade. Genesis 1 through 11 shows us the problem. The problem. De Gênesis 1 a 11, nós somos expostos ao problema. And Genesis 12 says this is the solution. E em Gênesis 12, nós vemos a solução. Now, what is important for us to understand O que é importante para nós entendermos is that this promise is twofold. é que essa é uma promessa dupla. First, Primeiro, I am going to bless you. eu abençoarei você. I am going to restore salvation to you. Eu restaurarei a salvação a você. I'm going to restore the blessing of creation to you. Eu restaurarei a bênção da criação para você. I'm going to overcome sin in your life and the life of the nation Eu vou superar o pecado na sua vida e na vida da criação, that comes from you. que vem de ti. But I'm going to do it for one reason, Mas eu vou fazer isso com uma razão, por uma razão. so that Para que this blessing will go to all nations. essa bênção vá a todas as nações. From the beginning, Desde o princípio, God's people are o blessed povo de Deus é abençoado so that they might be a blessing. para que eles possam ser uma bênção. And if we ever forget that, E se a gente se esquecer disso, we have forgotten our role. a gente esquece o nosso papel, Blessed abençoados to be a blessing. para sermos uma bênção. William Dumbrell speaks of this as the blueprint of redemptive history. Blueprint, right? William Dumbrell fala disso, fala desse versículo, dessa passagem de Gênesis 12, como o diagrama teológico para entendermos toda a Escritura. He says what is being offered in these few verses Ele diz o que está sendo oferecido nesses poucos versículos is a theological blueprint é um diagrama teológico for the redemptive history of the world. para a história redentiva do mundo. A blueprint tells you how to build a house. Uma planta baixa, um diagrama, te mostra como construir uma casa.
And these verses E esses versículos show how God is going to work out his redemptive plan. nos mostra como que Deus vai desenvolver o seu plano de redenção. He's going to turn Israel into a nation. Ele vai transformar Israel numa nação, He's going to restore blessing to them. ele vai restaurar as bênçãos a Israel, And through them, he's going to bring blessing to all nations. e a partir deles ele vai trazer bênçãos para todas as nações. This is the blueprint. Essa é a planta baixa, o diagrama. In the rest of Genesis, E no restante de Gênesis, Abraham grows to about 100 people. Abraão se multiplica e chega a 200 pessoas. They go down into Egypt, Eles vão até o Egito, and the book of Exodus opens e o livro de Êxodo começa 400 years later. 400 anos depois. And now they are a huge people. E agora eles são um povo imenso. And the book of Exodus shows us E o livro de Êxodo nos mostra how God is going to use that nation como que Deus vai usar aquela nação to bring blessing to all nations. para trazer bênçãos para todas as nações. And at the very center E no centro of the book of Exodus do livro de Êxodo, is Exodus 19, a 3 gente tem through 6. Êxodo 19, de 3 a 6. But let's take a minute to show the structure of the book of Deixa eu Exodus. tirar um minuto aqui para mostrar a estrutura do livro de Êxodo. In Exodus 1 through 18, De Êxodo 1 a Êxodo 18, we hear how Israel is redeemed from Egyptian idolatry. a gente percebe como que Israel é redimido da idolatria egípcia. If you were to understand the story of the Se Exodus, você quiser entender a história de Êxodo, you got to get back into the ancient Near Eastern mindset. você tem que ter em mente como que era o Oriente Médio antigo. Think like this. Pense dessa forma. When Moses challenges the Pharaoh, Quando Moisés desafia o faraó, the Pharaoh is a spokesman for the Egyptian gods. o faraó é o porta-voz dos deuses egípcios. Moses is a spokesman for God. E Moisés é o porta-voz de Deus. This is a battle between God and the Egyptian gods. Na verdade, isso é uma batalha entre Deus e os deuses egípcios. In Exodus 12:12, Em Êxodo 12, 12, we're told that God brings judgment on the Egyptian gods. nós lemos que Deus traz juízo sobre os deuses egípcios. Exodus 1 through 18 is a story of redemption. Então, de Êxodo 1 a Êxodo 18, nós vemos uma história de redenção. The word is used 2 times, redemption. A palavra redenção é usada 2 vezes. And here's what it means. E é isso, e aqui é o significado. Let's suppose I owe Ricardo Vamos supor que eu devo ao Ricardo $1 million. $1 milhão. I can't pay him back. Eu não consigo pagá-lo. I don't have that much Eu money. não tenho tanto dinheiro assim. So I take my son Então eu pego meu filho and my daughter-in-law e minha nora and their 3 kids, e os seus 3 filhos, and I give them to Ricardo. e eu os dou ao Ricardo, And he works for them e eles trabalham para ele, to pay off the debt. para pagar o débito. But even after a lifetime, Mas mesmo depois de viver uma vida inteira, we can't pay off the debt. a gente não consegue pagar a dívida. And so my grandkids go into slavery. Então os meus netos vão entrar em escravidão também. My kids and my grandkids Os meus filhos e os meus netos are living in the wrong household. estão vivendo na casa errada. They need to be living in the Goheen household, Eles têm que viver debaixo da casa Gorim, da Não. família Gorim, not Ricardo's. e não da família do Ricardo. But if somebody comes along Mas aí chega alguém and pays that debt e paga essa dívida and takes my son back from that e family pega o meu filho de volta daquela família and restores them to the Goheen e family, restaura-o até a família Gorim, they have been redeemed. eles foram redimidos. And that's what God is doing. E é isso que Deus está fazendo. Israel is in the wrong household. Israel está na casa errada. They're in covenant with Egypt, Eles estão em aliança com o Egito, under the authority of the Egyptian gods. debaixo da autoridade dos deuses egípcios. And now God is taking Israel out of E Egypt agora Deus está tirando os israelitas do Egito and restoring them to himself. e restaurando-os a si mesmo. And he says, now you are to serve me E agora Deus diz: vocês têm que servir a mim
Redemption is about being freed from idolatry Redenção tem a ver com ser liberto da idolatria, to serve the living God. para servir o Deus vivo. And God's people are a redeemed people, E o povo de Deus é um povo redimido, freed from idolatry liberto da idolatria, to serve the living God. para servir ao Deus vivo. In Exodus 19 through 24, De Êxodo 19 a 24, God binds Israel to himself in a covenant. Deus faz uma aliança com os israelitas. The covenant was the strongest possible relationship you could have in the ancient Near East. No Oriente Médio Antigo, a aliança era o laço mais forte que você poderia ter com alguém. You could not escape it except by death. Você não poderia escapar, você não poderia sair de uma aliança naquela época, a não ser através da morte, a não ser se você morresse. And God binds Israel to himself in covenant. E Deus conecta Israel a si mesmo através de uma aliança. We'll say more about that in a minute. Já já a gente fala mais sobre isso. But the book of Exodus ends Mas o livro de Êxodo termina with the building of the tabernacle. com a construção do tabernáculo. God himself comes to dwell among his people. O próprio Deus vem habitar entre o seu povo. Moses says, Moisés diz: what else distinguishes us o que mais nos distingue as your people como teu povo, from all the other people in the de face of the earth, todos os povos sobre a face da terra, except that you have come to live among us? a não ser o fato de que o Senhor veio viver entre nós? And so we see three things in the book of Exodus. Então nós percebemos três coisas no livro de Êxodo. God's people are a redeemed O people, povo de Deus é um povo redimido, freed from idolatry to serve God. liberto da idolatria para servir a Deus. They are a covenant people bound to serve God in Eles his são purpose. também o povo da aliança, ligados a Deus para servir a Deus. And they are a people in whom God himself dwells. E eles são o povo em que o próprio Deus habita. Let's say a little bit more about Exodus 19, this key verse. Então deixa eu falar mais um pouquinho sobre Êxodo 19 como uma passagem chave. I'm going to read that for you. Eu quero ler essa passagem para vocês. Israel has just been redeemed out of Egypt. They have just been brought to Mount Sinai. Israel já tinha acabado de ser redimido do Egito e tinha sido trazido até o Monte Sinai. Try to think like Israel for a minute. Tente pensar como se você fosse um israelita, por um momento. 400 years in Egypt. 400 anos no Egito. Who is this God? Quem é esse Deus? Where did he get such power? Como que ele tem tanto poder? Why did he do this for us? Por que ele faz isso por nós? And he brings them to Mount Sinai and he says, Moses, you tell them. E aí Deus traz o povo até o Monte Sinai e diz a Moisés: conte para eles. This is why I redeemed you from Egypt. Esta é a razão pela qual eu redimi vocês do Egito. This is what you are to say to the house of Jacob and what you are to tell the people of Israel. Diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas. You yourselves have seen what I did to Egypt. Êxodo 19:4 agora. Vocês viram And- o que fiz ao Egito And how I carried you on eagle's wings e como os transportei sobre asas de águias and brought you to e os myself. trouxe para junto de mim. Now, Agora, if you obey me fully and keep my se covenant, me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, then out of all the nations you will be my treasured possession, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, because the whole earth is mine. porque toda a terra é minha. You will be for me a kingdom of priests Vocês serão para mim um reino de sacerdotes and a holy e nation. uma nação santa. These are the words you are to speak to the Israelites. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. In a nutshell, in a summary, Em resumo, God says, this is your calling. Deus diz: este é o seu chamado. You are to be a priestly kingdom Você tem que ser um reino de sacerdotes and a holy nation, e uma nação santa, because the whole earth is mine. porque toda a terra é minha. I'm taking it back, Eu vou resgatá-la and I'm going to use you e eu vou usar vocês as you become a priestly kingdom à medida que vocês se tornarem um reino de sacerdotes and a holy nation. e uma nação santa.
A priest in the ancient Near East sacerdote no Oriente Antigo was to be a model of consecration to God, deveria ser modelo de consagração a Deus, so that others in the community would serve that God. para que outros na comunidade servissem aquele Deus. A priest also Sacerdote também was a mediator who mediated blessing to the people. era mediador que mediava bênçãos para o povo. God says as a kingdom, Deus diz como reino, you're to be priestly. vocês têm que ser reino de sacerdotes. You're to consecrate yourself to me Vocês têm que se consagrarem a mim in the sight of the nations. à vista das nações. And as people see that, E à medida que os povos veem isso, they too will be drawn to serve me. eles também serão atraídos para me servir. So you are to mediate between me Então vocês serão os mediadores entre mim, by bringing blessing to the trazendo nations. bênçãos às nações. This is what one commentary says about Exodus 19. Esse é o que comentarista diz acerca de Êxodo 19. To be a priestly kingdom Ser reino sacerdotal and a holy nation e uma nação santa is to be a display people, é ser povo modelo, a showcase to the world exemplo que mostra para o mundo of how being in covenant with the Lord como ter uma aliança com o Senhor changes a people. transforma povo. They were to be in the midst of the nations Eles estariam no meio das nações. as a people transformed by the living God Como povo, eles viveriam como povo transformado pelo Deus vivo, who lived in their presence. que vivia na presença And deles. people were to be drawn into that E os covenant povos seriam atraídos até aquela aliança to serve God para servir a Deus, by seeing a people ao ver povo who are a model display people. que é povo modelo. So in Exodus 19, Então, em Êxodo 19, we get this vocation. a gente recebe essa vocação. In the next 4 chapters E nos próximos 4 capítulos, comes the law. nós temos a lei. The law was to shape and direct their lives. A lei foi dada para moldar e direcionar a vida deles, So that they would live lives of justice para que eles vivessem vidas justas and righteousness e direitas, and joy e com alegria before the nations. perante as nações. The law A lei rightly related them to God, relacionava-os corretamente com Deus, to one another, fazia com que eles se relacionassem de forma correta com Deus e também com uns com os outros, and to the creation. e também com a criação. God was restoring blessing to Israel. Deus está restaurando bênçãos a Israel. If they would live according to this law, Se eles vivessem de acordo com essa lei, says Moses in Deuteronomy diz 4, Moisés em Deuteronômio 4, the nations would see as nações veriam that they were a wise and understanding people, que eles eram povo sábio e inteligente, and they would be drawn to serve the living e God. as nações seriam atraídas para servir ao Deus vivo. Exodus 24 Em Êxodo 24, closes the covenant with a ceremony a aliança é fechada, é encerrada com uma cerimônia, where blood is sprinkled on them. quando a sangue é aspergido sobre eles. And this consecrated them E isso os consagrou, to take up their missional calling, para que eles pegassem o seu chamado missional, to be a model people. para ser povo modelo. If I had some blood this morning in a bowl, Se eu tivesse sangue hoje numa bacia, I'd walk around and spray you all eu ia sair aqui jogando sangue sobre vocês. and consecrate you like them as a model people E eu consagraria vocês, como eles foram, como povo modelo, to live in the midst of Brazil, para que vocês vivessem no meio do Brasil, as a display people como povo modelo para ser exibido, that shows what being in covenant with God que mostraria o que ter aliança com Deus looks like. se parece. I was going to start with this song. I was. Eu ia começar com uma canção, Not to sing it. não para cantá-la, I was going to play it. eu ia tocá-la. John Lennon's Imagine. A música do John Lennon, Imagine. How many of you know that song? Quantos aqui conhecem essa canção? Good. Muito bom. John Lennon imagined a world of justice and peace and unity.
John Lennon imaginou um mundo de justiça, paz e unidade. And he saw 4 or 5 barriers. E ele viu 4 ou 5 barreiras. Otherworldly religion, Há outras religiões mundiais, countries that use violence, há países que usam violência, coercive religion that force people with violence, há religiões malditas que empurram pessoas para a violência and possessions. e posses. And he dreamed E ele sonhou that one day que um dia there would be a world of justice and peace. And unity. haveria um mundo de paz, justiça e unidade. And he says this, E ele diz o seguinte, he sings this. ou melhor, ele canta o seguinte: You may say that I'm a dreamer, você pode até dizer que eu sou um sonhador, but I'm not the only one. mas eu não sou o único. I hope someday you'll come and join Eu us, espero que algum dia você se una a nós and the world will be as one. e o mundo será um. He says, I have a dream of what the world will look like in the future. Ele diz, eu tenho um sonho de como o mundo será no futuro. And I'm part of a community who's already living that dream. E nós somos parte de uma comunidade que já está vivendo esse sonho. I hope you'll come and join us Eu espero que vocês venham e se unam a nós, so that that dream will be a para reality. que esse sonho se torne uma realidade. The problem O problema for John Lennon para John Lennon was that it was only a dream. é que era só um sonho. The hippies of the 1960s Os hippies na década de 60 became the yuppies of the se 1980s. tornaram os yappies na década de 80. No longer concerned for justice and peace, Eles não mais se preocupavam com paz e justiça. they were concerned for making a lot of money. Eles se preocupavam com ganhar muito dinheiro. They couldn't live that dream. Eles não conseguiram viver aquele sonho. But the Christian community Mas a comunidade cristã has a dream, tem um sonho, but it's more than a dream. mas é mais do que um sonho. Because of the resurrection of Por Jesus, causa da ressurreição de Cristo, this world has begun. esse mundo começou. And we're a community that has already begun to live the resurrection E life. nós somos uma comunidade que já começou a viver a vida da ressurreição. And so we are a come and join us people. Então nós somos um povo que constantemente convida as pessoas a virem e se juntarem a nós. And that's what God is saying to E é Israel. isso que Deus está dizendo a Israel. I want you to embody where history is going Eu quero que vocês incorporem aonde a história está indo. and invite the nations to come and E join. convide as nações a vir se unir a vocês. About Exodus 19, Sobre Êxodo 19, Dumbrell says Dumbrell diz that the rest of the Old Testament que o resto do Antigo Testamento is a commentary é um comentário on how well Israel fulfilled their vocation. acerca do grau de fidelidade com o qual Israel se devota à vocação dada no Sinai. The rest of the Old Testament A partir de Êxodo 19, todo o resto do Antigo Testamento shows us how well nos mostra quão bem Israel embodied Israel incorporou God's purpose o propósito de Deus in the midst of the nations. no meio das nações. Israel is placed on the land. Israel é colocada sobre a terra. Ezekiel 5 tells us Ezequiel 5 nos diz that land was set in the middle of the nations, que aquela terra, que a terra de Israel foi colocada entre as nações. and Israel was put in the middle of the nations Israel foi colocada no meio das nações to embody God's glory para incorporar a glória de Deus right in the middle of the no nations. meio, bem no meio das nações. The visibility of Israel A visibilidade de Israel was part of its theological identity era parte da sua identidade teológica and role as the priesthood of the Lord e exercia um papel de sacerdócio do Senhor among the nations. entre as nações. They were to be visible in the midst of the Eles nations tinham que ser visíveis no meio das nações, so the nations could see them, para que as nações pudessem vê-los, could see their lives, pudessem ver a vida and deles be drawn to the God of Israel. e serem atraídas até o Deus de Israel. How did Israel do? Como que Israel fez? We know A that gente they sabe failed. que Israel fracassou. They failed miserably to live up to their identity. Eles fracassaram miseravelmente em viver a sua identidade.
instead of being a light in the darkness, Em vez deles serem uma luz na escuridão, they were overcome by the darkness. eles foram superados pela escuridão. Instead of being a distinctive people, Em vez de serem um povo distinto, they were overcome by the idolatry of the nations. eles foram superados, vencidos pela idolatria das nações. They failed to live up to Eles their identity fracassaram em viver a sua identidade and their vocation e a sua vocação as a priestly kingdom como um reino de sacerdotes and a holy nation. e como uma nação santa. That's the miserable story Essa é a história triste of Judges, de juízes, Samuel, Samuel and Kings. e reis. And so finally, they are exiled and judged. Então, finalmente, eles são exilados e julgados. And it seems like the biblical story has come to a screeching halt. E parece que a história bíblica chegou até um fim. It seems like the biblical story has ended. Parece que a história bíblica acabou. God's people have failed. O povo de Deus falhou. But that is when we hear Mas aí é quando nós ouvimos the promise of the prophets. a promessa dos profetas. The prophets tell us that an end-time kingdom is coming. Os profetas nos dizem que o reino do fim dos tempos está chegando. When Israel will be gathered, Quando Israel vai ser reunido, Israel will be renewed, Israel vai ser renovado, and then e aí God will incorporate all the nations, Deus vai incorporar todas as nações, even Canadians até mesmo os canadenses and e Brazilians. brasileiros. And so we hear the promise Então a gente ouve a promessa of the prophets. dos profetas. The end-time kingdom will O come. reino do fim dos tempos chegará. God's Messiah will arrive. O Messias de Deus chegará. That Messiah will usher in the kingdom by the power of the Spirit. O Messias, ele vai trazer o reino pelo poder do Espírito. And he will bring a comprehensive salvation. E ele vai trazer uma salvação abrangente. He will reconcile and renew the whole Ele creation vai reconciliar e renovar toda a criação, and the whole life of humankind. toda a vida da humanidade. That's the promise of the prophets. Essa é a promessa dos profetas. But here is what we sometimes miss. Mas perceba o que às vezes nós esquecemos. Central to the prophetic message No centro da mensagem profética was that Israel would be regathered, é que Israel seria congregada and then they would be renewed. e eles seriam renovados. And after they were gathered and renewed, E depois deles terem sido reunidos, congregados e renovados, then the Então, nations então as nações would be drawn into salvation. seriam atraídas à salvação. I'm going to point to one text in Ezekiel 36. Eu quero abrir em Ezequiel 36. In Ezekiel 36, in Em Ezekiel Ezequiel 36, 36, a partir do versículo 16, God attaches his name to Israel. Deus conecta o seu nome a Israel. He wants his name honored in the midst of the Ele nations. quer que o seu nome seja honrado no meio das nações. And so he attaches his name to the nation, to Israel. Então ele conecta o seu nome a Israel. When I was 18, Quando eu tinha 18 anos de idade, I turned away and rebelled from the Lord. eu me desviei e me rebelei contra Deus. In the small town in which I lived, Na cidadezinha onde eu vivia, my dad's name was honored. o nome do meu pai era honrado. The name Gohin O nome Gorim meant a godly man. significava um homem piedoso. He was known well by the people in the town Ele era bem conhecido pelas pessoas daquela cidade as a godly man. como um homem piedoso. And I had his name. E eu tinha o nome dele. And when I turned about 16 or so, E quando eu completei 16 anos mais ou menos, my life was an awful rebellion against God. a minha vida se tornou uma terrível rebeldia contra Deus. And when I was 18, E quando eu fiz 18 anos, a man was looking at me. um homem estava olhando para mim. I was doing something I shouldn't have been Eu doing. estava fazendo uma coisa que eu não deveria estar fazendo. I was in a hockey arena. Eu estava numa arena de hockey.
You know what hockey is? Todo mundo conhece hockey. I was in a hockey arena, Eu estava numa arena, num ginásio de hockey, and he said to me, e ele disse para mim: "You don't have the faith of your father." você não tem a fé do seu pai. I had dishonored my father's name, Eu desonrei o nome do meu pai. and all of them looking at me, E todos estavam olhando para mim. looked at me and said, "You're not like your dad." Eles olhavam para mim e diziam: você não é como seu pai. And all of that time my dad had taken to build up his name E todo aquele tempo que meu pai levou para construir o seu nome was taken away by my actions. foi levado embora, foi destruído pelas minhas ações. God says to Israel, Deus diz a Israel: "I've attached my name to you eu conectei, eu dei o meu nome a vocês, because I want the nations to honor my name." porque eu quero que as nações honrem o meu nome. But the problem was Mas o problema era that Israel had failed. que Israel falhou. And what you'll see about 8 or 10 times throughout this text E o que você vai ver de 8 a 10 vezes nesse texto is that God says, é que Deus diz: "You have profaned my name." vocês profanaram o meu nome. When the nations look at you, Quando as nações olharem para vocês, my name is dragged through the mud. meu nome foi lançado na lama. My name is profaned because of your godlessness. Meu nome foi profanado por causa da sua impiedade. Read these verses, it's heart-wrenching. Leia esses versos, são devastadores para o nosso coração. Yet God says, beginning in verse 22, Mas ainda assim, no versículo 22, He says, "I'm going to act." Deus diz: eu vou entrar em ação. Say to the house of Israel, Diga à nação de Israel: this is what the sovereign Lord says. assim diz o soberano Senhor: It's not for your sake, house of Israel, não é por sua causa, ó casa de Israel, that I'm going to do these que things, farei essas coisas, but for the sake of my holy name, mas por causa do meu santo nome, which you have profaned among the o nations, qual vocês profanaram entre as nações, where you have gone. para onde foram. I will show the holiness of my great Eu name, mostrarei a santidade do meu santo nome, which has been profaned among the que nations. foi profanado entre as nações. The name you profaned O nome among the que nations. vocês profanaram no meio delas. Then the nations will know that I am the Lord, Então as nações saberão que eu sou o Senhor. declares the sovereign Lord, Palavra do soberano. when I am proved holy. Quando eu me mostrar santo, Listen, through you percebam, before their por eyes, meio de vocês, diante dos olhos das nações. I will be proved holy through you. Eu me mostrarei santo por meio de vocês, Before their eyes. perante os olhos das nações. And then he goes on to say, this is what I'm going to do. Então ele continua e diz o seguinte: é isso que eu vou fazer. I will take you out of the nations. Eu tirarei você de dentre as nações, I'll gather you from all countries. eu congregarei vocês de todas as nações, I will bring you back to me. eu os trarei de volta a mim, I'll sprinkle clean water on you and cleanse you. aspergirei água limpa, água pura sobre vocês, I'll cleanse you from your impurities and idolatry. eu os purificarei de suas impurezas e idolatrias, I'll give you a new heart, eu os darei um coração novo, a new spirit. um espírito novo, I'll remove your heart of stone, eu tirarei o seu coração de pedra, give you a heart of flesh. eu darei a vocês um coração de carne, I'll put my spirit in you, colocarei em vocês o meu espírito, move you to obey me, farei com que vocês me obedeçam, and then the nations will see e então as nações verão that I am the Lord. que eu sou o Senhor. That's the promise of the prophets. Essa é a promessa dos profetas. There's a day coming Chegará o dia when God will gather his people, quando Deus congregará o seu povo, and it'll start with Israel, e vai começar com Israel, and it will continue out and gather all the nations e vai continuar até congregar todas as nações on the earth. sobre a terra. When we look at the Old Testament story, Quando nós olhamos para a história do Antigo Testamento, we see that even though God deals with one small nation, nós percebemos que, muito embora Deus lida com uma nação pequenina, the whole world is in view from the outset.
todo mundo, Deus está interessado em todo mundo do lado de fora. Israel's mission was centripetal. A missão de Israel, ela é uma missão centrípeta. That is, their lives were to be appealing As vidas deveriam atrair, and draw the nations to Israel's God. ser um tipo de vida que atrairia as nações até o Deus de Israel. But mission in the Old Testament was also eschatological. Mas a missão no Antigo Testamento também era escatológica. God's purpose to bless all nations O propósito de Deus de abençoar todas as nações would be in the future. será no futuro. The Old Testament O Antigo Testamento is a story waiting for an ending. é uma história aguardando um final. How will this be fulfilled? Como isso será cumprido? How will God gather Israel? Como que Deus vai congregar Israel? How will he usher in his kingdom? Como que ele vai trazer o seu reino? How will he draw nations to Como himself? que ele vai atrair as nações a si? The New Testament tells that story. O Novo Testamento nos diz essa história. And we'll tell that story tomorrow. E amanhã a gente vai contar essa história. But we need to end on this note. Mas a gente precisa terminar nessa palestra. What the covenant could not accomplish O que a aliança não conseguiu conquistar to make a holy people for the sake of the world. para fazer uma nação santa no meio do povo, pelo bem do mundo. What the law could not accomplish. O que a aliança não conseguiu conquistar, o que a lei não conseguiu conquistar, What God's promises could not o accomplish. que as promessas de Deus não conseguiram conquistar, What God's judgment on Israel could not o que o accomplish. julgamento de Deus sobre Israel não conseguiu conquistar, What the priests could not o accomplish. que os sacerdotes não conseguiram conquistar, What the sacrifices could o not que os accomplish. sacrifícios não conseguiram conquistar, What the tabernacle and the temple could not o que o accomplish. tabernáculo e o templo não conseguiram conquistar, What the kings could not o que os accomplish. reis não conseguiram conquistar, The prophets could not os accomplish. profetas não conseguiram conquistar. All intended to shape a faithful people Tudo isso tinha o propósito de formar um povo fiel for the sake of the nations. para o bem das nações. They could not accomplish that. Eles não conseguiram conquistar isso. Only Jesus Somente Jesus could accomplish what none of those things could conseguiu accomplish. conquistar o que nada dessas outras coisas conseguiram. You can see why Jesus says the whole story ends in my death and resurrection. Agora você consegue perceber por que Jesus diz que toda a história do Antigo Testamento termina na minha ressurreição. It's only going to be in his death and resurrection Porque é somente por meio da sua morte e ressurreição that God can form a faithful que people. Deus vai formar God can form a faithful people. povo fiel. And so you can see why Jesus, reading the Old Testament story, says, Então, agora você consegue perceber por que Jesus está lendo a história do Antigo Testamento. it all culminates in my death and resurrection. Tudo culmina na minha morte e ressurreição. And now, E agora, that good news as boas novas has to go to all the nations. precisam ir a todas as nações. The story is fulfilled in Jesus A história foi cumprida em Jesus and goes on and moves through the world through the mission of the e church. continua e se move a todo mundo na missão da igreja. We've become very familiar A gente se tornou muito familiarizado. with seeing the death and resurrection of Jesus as the culminating point of the story. A gente se tornou muito familiarizado a ver a morte e ressurreição de Jesus como o ponto culminante da história. Maybe even a few of us Talvez até mesmo alguns de nós have become very familiar já nos tornamos familiarizados with seeing mission as the ending point of the story as well. a ver a missão como o ponto final da história também. But as we're going to see tomorrow, Mas como nós veremos amanhã, this was a shocking ending. esse foi um final chocante. No one expected a Messiah to be crucified. Ninguém esperava que o Messias fosse crucificado. No one expected that Israel would be sent to the nations. Ninguém esperava que as nações que Israel seria enviado para as nações. This is going to be a shocking ending. Esse será um final chocante. And we'll take up that shocking ending tomorrow. E a gente vai falar sobre esse final chocante amanhã. Let's pray together. Vamos orar. Lord Jesus, Senhor Jesus, Father, Pai,
powerful God, Deus poderoso, we bow before you. nós nos curvamos perante a Ti. We are your people, Nós somos o Teu povo, redeemed from idolatry to serve you, redimidos da idolatria para Te servir, bound in covenant to serve your purpose, firmados em alianças para servir aos Seus propósitos. now experiencing the fullness of your presence in our midst. E agora experimentando a plenitude da Tua presença no nosso meio. Enable us Capacita-nos to take up our calling, para vivermos esse chamado, to make known the good news de fazermos conhecidas as boas novas of Jesus de Christ Cristo Jesus among the nations. entre as nações. Amen. Amém.